Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o professor e mestre em Ciências da Religião, Biratã Nunes. Nós estamos falando sobre o tema religião como ética, através do pensamento de Emmanuel Levinas. E você terminava o primeiro bloco, Biratã, falando sobre uma certa apropriação, né, por parte de teólogos cristãos do pensamento de Levinas. Você destacou, né? Levinas não é um autor cristão, apesar de alguma interface entre judaísmo e cristianismo. Qual é o ponto de sedução de Levinas pelos teólogos cristãos? Levinas, o seu pensamento, pelo menos assim, salta aos olhos, quando se fala em Levinas, é justamente o pensamento da alteridade. Ou seja, o sujeito, né, o eu, ele se constitui, ou pelo menos ele se significa na alteridade, né? Ou seja, é a alteridade, é a relação, né, que, de certa forma, ela está, inclusive, anterior ao próprio sujeito. Ela, digamos assim, a responsabilidade para com o outro, ela está anterior à liberdade do sujeito. Antes do sujeito ser livre, ele é responsável pelo outro, não é mesmo? Isso vai, inclusive, na contramão de muitos pensamentos, né? De vários filósofos, né? Que justamente colocam a liberdade como algo central, né? Aqui a responsabilidade é algo primordial, justamente porque Levinas escolhe essa ideia da tradição judaica, né? Onde a Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, né? Ela não permite ambiguidades. É um mandamento, é uma ordem moral, né? Preocupar com o próximo. Inclusive, essa é a pergunta que o escritor coloca na boca de Deus, quando Deus pergunta lá para Caim, né? Depois que Caim mata Abel, a pergunta a Caim é essa: onde está o teu irmão? Aí Caim responde: não sou responsável pelo meu irmão. Esse que é o X da questão, ou seja, não, você é responsável pelo seu irmão, né? Antes de você ser livre de decidir, você é responsável, porque a liberdade permite ambiguidades. Então, esse pensamento de que a alteridade, o outro, né, esse outro me remete assim ao infinito, né? Ao infinito mesmo, por exemplo, o outro ele não pode ser codificado, ele não pode ser conceituado, o outro sempre vai além, né? Qualquer tentativa de encaixar o outro nos conceitos do eu é certamente uma violência ao outro. Então, essa primazia da alteridade em Levinas, certamente, é o que seduz, né? Ou, acredito, é o que tem seduzido muitos teólogos, que veem nisso uma espécie de prenúncio, né? Digamos assim, de Jesus Cristo. Inclusive, é uma prática cristã entender que o judaísmo preparou o cristianismo, né? Aqui nesse ponto nós discordamos, né? Nós estamos falando, é difícil falar, quando se fala em religião e ética, de uma continuidade, porque aqui Jesus, certamente, nesse horizonte do qual trabalhamos, Jesus é um judeu, né? Jesus é um judeu. E o mandamento jesuânico bastante inspirado nessa questão do outro, né? Justamente. Então, acreditamos que a teologia, ela se apropriou, né, também desse pensamento que, de alguma forma, aparece no Novo Testamento cristão, né, mas que é um pensamento latente na Bíblia hebraica, né? Se pode haver um problema com a teologia propriamente cristã, ou o que você está chamando de teologia me faz entender mais um aspecto conceitual da teologia, dogmático da teologia, mas do ponto de vista de uma ética cristã, nisso poderia haver continuidade entre judaísmo e cristianismo? Entre o Jesus judeu e a tradição moral cristã? A tradição moral jesuânica. Isso. O que poderíamos pensar é que, quando falamos em cristianismo e em teologia cristã, nós estamos falando também numa tradição ocidental.
numa tradição ocidental que privilegia o logos, a razão. Então, a crítica que Levinas faz a este cristianismo é justamente o fato de ter transformado um mandamento ético ou transformado uma ética numa metafísica, ou seja, numa filosofia extremamente centrada na razão. Então, nesse sentido, estamos falando de coisas contrárias, né? Mas quando falamos no movimento jesuânico, como um próprio movimento oriundo, né, do judaísmo, ou dentro da perspectiva, inclusive, rabínica, né, os estudiosos mostram que na época de Jesus existia, inclusive, esse movimento que nós falamos rabínico, ele é devedor do movimento farisaico, Sim. que era o movimento interpretativo. Sim. Então, se formos situar Jesus como um mestre, e aqui vale uma observação interessante, nos comentários rabínicos, há uma pergunta sobre o Messias. Quem é o Messias? Né? O cristianismo entende que o Messias é Jesus Cristo. E sobre essa afirmação, né, Jesus Salvador, né, um indivíduo ou uma pessoa, né, o Deus encarnado, que faz que salva, né, por assim dizer. Então, em cima dessa afirmação, o cristianismo constrói uma teologia, se apropria de conceitos gregos, se apropria de conceitos metafísicos, filosóficos e constrói a sua teologia, constrói seu arcabouço teórico, né, e conceitual. Então, E institucional. E institucional também, não é mesmo? Então, agora, quando... O que é esse... Porque Levinas tem uma posição peculiar em relação ao entendimento do Messias, não? Alguém pode até nos perguntar assim, mas inclusive, né, alguém pode lembrar com essa ideia, inclusive os judeus ainda esperam o Messias. Como é que é isso, né? Para o cristiano. Também essa Então, já que estamos falando do horizonte judaico de pensamento, e como Levinas, de certa forma, ele faz uma filosofia, né, uma filosofia, mas sem deixar de ser judeu, né? Ou pelo menos pensa com o judaísmo. Né? O que é o messianismo para Levinas? O messianismo para Levinas, vamos nos valer dos comentários rabínicos. Então. Quando essa pergunta é feita para o cristão, quem é o Messias? Está claro, o Messias é Jesus. E para o judeu? Justamente. Quando a pergunta é feita para o talmudista, né? Na perspectiva do Talmud, onde sempre se pode discordar, onde sempre o movimento é muito dialógico, eu gostaria de lembrar aqui um trecho em que se pergunta quem é o Messias? Quando se pergunta para, por exemplo, os discípulos do rabino Yanai, os discípulos vão dizer, não, o nome do Messias é Yanai. Quando se pergunta para os discípulos do rabino, de Rabi Janina, o nome do Messias é Janina. Então, quando se pergunta lá para o outro, sempre os discípulos vão responder que o nome do Messias é o nome do seu mestre. Do seu mestre. Então, por aí a gente já poderia perceber, eu não tratei disso na minha dissertação, mas quando se pergunta para o discípulo de Jesus quem é o Messias, a resposta é óbvia. Então, quando vai se fazer um comentário desse trecho, o próprio Levinas também, como talmudista, né, e filósofo, ele entende que o significado daquelas palavras, por exemplo, o significado do nome do rabino era paz, o significado do nome do outro rabino era justiça, o outro era piedade. Então o messianismo é certamente um momento onde reina a paz, a piedade, a justiça, né? E diferente do messianismo cristão, onde o perdão é universal. Levinas não comunga dessa ideia. O perdão não pode ser universal, né? E precisa haver justiça também. Nesse sentido, Levinas é duro com o cristianismo. Agora, dando continuidade, o que é o messianismo em Levinas, o pensamento Levinas nessa perspectiva, vai mostrar justamente quando eles continuam a perguntar dentro do comentário talmúdico, alguém vai dizer assim, um outro comentário de outro rabino vai dizer assim, não, o Messias é o leproso que tem lá na casa do Rabi.
Então, parece, na nossa perspectiva mais conceitual, isso é estranho, né? Mas na perspectiva da tradição bíblica e judaica, isso parece ser mais tranquilo. Então, quem é o Messias? Quem é o Messias? O outro rabino comenta, se estiver entre os mortos, pode ser Davi, pode ser lá o outro rabino, mas se estiver entre os vivos, o Messias sou eu. Era isso aí que eu queria que você chegasse. E nós chegamos ao final do nosso programa. O que é que significa isso em poucas palavras? O Messias sou eu. É o eu que é responsável pelo próximo, né? O eu que é responsável em salvar o próximo. Antes de ser livre, antes de escolhermos, nós devemos ser Messias uns dos outros. Muito obrigado, Biratã, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, inclusive participar das inscrições para o curso de especialização e também de vagas remanescentes do mestrado, você pode acessar a página do programa. Está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.